Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Impacto na Segundona. E esse episódio, número 18, eu vou dissecar um pouco o que diz e o que não diz o estudo da ANDI sobre investimentos de impacto no Brasil. Pois é, esse estudo foi lançado agora em fevereiro, chama Investimentos de Impacto no Brasil, da ANDI. A ANDI é uma rede que trabalha com negócio de impacto, empreendedorismo, uma rede global que também atua no Brasil. E ela lançou esse estudo bem interessante, viabilizado pela Andi, feito pela Pipe Labo, com alguns parceiros como a Aliança, pelos investimentos em negócio de impacto, o Instituto Clima e Sociedade, a Fundação Grupo Ticaro e a Wright Capital. O estudo está disponível aí, eu vou deixar na descrição aqui o link para quem ainda não acessou. Tá bem interessante. E aí eu separei esse podcast em dois blocos aqui para explicar melhor. Vou fazer picadinho de você, se deixar de ser. Bom, o primeiro bloco aqui então é trazer algumas considerações iniciais. Primeiro, dizer que o estudo ele é, digamos, um raio-x do setor de investimento de impacto no Brasil, mas na ótica dos investidores de impacto. Então, quem está atuando no setor, que não se considera um investidor, quando for ler o material, coloca essa lente, tá? Como olhar de investidor, e aí isso explica algumas coisas que eu vou discutir aqui na sequência. E aí, então, nesse primeiro bloco, alguns destaques. Primeiro que o estudo ele não tinha uma periodicidade definida. A Andi lançava de tempos em tempos, a cada 3, 4, 5 anos. E agora o estudo passará a ser anual, então bem legal. Isso é interessante porque permite um acompanhamento ano a ano da evolução desse setor. O segundo é que os números, que é o que a gente vai ler nas manchetes, né? Tem destaque de que esse mercado, tirando ali os que eles chamam de outliers, né? Que são microcrédito e outros tipos de investimento, basicamente o número mostra que é R$ 1 bilhão que representa essa carteira no Brasil. É um valor bastante expressivo. Só para comparar, o volume de recursos de investimento social privado, tirando ali o efeito pandemia, é na ordem de R$ 3 bilhões. Então, uma carteira que logo mais vai passar rapidamente esses números. Segundo ponto é que nesse R$ 1 bilhão, o estudo mostra que são 183 deals, ou 183 negócios investidos. E esses 183 negócios estão nas mãos de 30 investidores que eles chamam de qualificados, ou seja, nós, pessoas comuns aqui, né, nós não somos considerados investidores qualificados. A gente que investe em plataforma de empréstimo coletivo e tal, a gente está fora desse universo. Nós estamos falando dos grandes investidores habilitados e qualificados para esse tipo de operação. E o último destaque aqui é que as tecnologias verdes, green techs, estão bastante em alta e tendem a seguir em alta e tendem, me parece, a construir uma agenda própria ali, um capítulo à parte nessa história. E eu acho que parte desse valor que vai crescendo de 1 bi vai estar muito na conta dos investimentos em tecnologias verdes. Então, está aí um ponto para a gente observar. Bom, no segundo bloco aqui, alguns pontos de reflexão. O que o estudo não mostra ou o que está nas entrelinhas aí, eu quero jogar luz aqui sobre esses pontos. Primeiro ponto é o conceito de investimento de impacto. Já discuti, já escrevi sobre isso um montão de vezes. Basicamente, o estudo trabalha com aquele conceito estrito sensu de investimento de impacto, ou seja, aquele capital alocado com perspectiva de retorno financeiro e geração de impacto social e ambiental positivo. Então, basicamente, a gente está dizendo aqui que eles estabelecem um recorte, um ticket mínimo, que no caso do estudo é R$ 22 mil, ou seja, todo investimento de impacto abaixo disso está fora do radar do estudo, e todo recurso não reembolsável para fortalecer o setor de impacto, apoiar ecossistema, etc., não entra nessa conta. Então, feito
essa observação, esse é o conceito que está ali. Então, logo, né, a partir desse conceito, grande parte do que está ali investido em plataformas de empréstimo coletivo, tem várias aí no setor, não está entrando nessa conta, porque ali é pessoa física comum que botou 1.000, 2.000, 5.000, e aí está fora, né, está abaixo desse corte. E aí eu vou usar a analogia que é quase como, olhando na linguagem do futebol, quase como se o estudo revelasse, ele jogasse luz apenas na Premier League, ou seja, na liga inglesa de futebol, que é a nata do futebol. O estudo está olhando para essa fatia e não está olhando para outras ligas menores, para o nosso brasileirão aqui, vamos dizer assim. Não está entrando muito no recorte. E aqui não estou fazendo nenhuma crítica, estou constatando e tentando trazer para uma linguagem mais acessível. Abre-te, Sésamo, ou o lobo vai te dobrar. Um outro ponto aqui é a mensuração de impacto. Ela aparece por quase 60% dos investidores, eles alegam que eles medem o impacto dos seus negócios investidos. E quando a gente olha o hall de ferramentas, tem uma variedade grande de opções, sendo a teoria de mudança que mais aparece, mas várias outras aparecem. Então tem espaço aí para avançar, tanto no volume de mais investidores medindo impacto das suas carteiras, como para avançar em termos de quais ferramentas são utilizadas. Quando se pergunta sobre esse tema ainda, quem paga a conta, há uma divisão mais ou menos igual, 56% para os investidores que pagam e 44% os negócios pagam. Em geral, há um bem bolado ali entre investidor e negócio investido para um pouco rachar essa conta. É isso que está mostrando o estudo. Em relação à diversidade de gênero e raça, é legal, o estudo trouxe essa lente, e aí, óbvio, se a gente está falando da Premier League, né, usando essa metáfora do futebol, obviamente a gente não vai se espantar com os números de que majoritariamente a elite branca que está masculina, né, que está conduzindo, que está no comando dessas operações, e obviamente tem um espaço e um apetite para avançar em termos de maior inclusão feminina e maior diversidade nesses espaços de decisão e nessas carteiras também. Em relação ao clima, quase metade, 46% desses negócios ainda não medem emissão de gases de efeito estufa. Me parece que aqui a gente vai ter uma mudança rápida, um avanço considerável nos próximos anos. Que bom. Outro aspecto aqui do estudo são os estágios dos negócios, e aqui uma observação. Quando a gente olha vários outros estudos, há uma diversidade incrível de cortes de estágios. Para alguns, quando se fala estágio inicial, ele fala uma coisa, para outros, estágio de escala é outro. Cada um adota uma caixinha para esses critérios. Então, de novo, lembrando, no estudo, o corte é na lógica, na lente dos investidores. Na lente deles, eles chamam de pré-semente e semente, que é o primeiro estágio mais inicial. Ele vai de R$5.000 a R$5 milhões. Então, dá para ver aí que já é uma variação bem considerável, de 5.000 a 5 milhões. Depois, o próximo estágio é o de Venture, que vai de 5 milhões a 20 milhões. O próximo é o estágio de escala, que vai de 20 milhões a 50 milhões de reais, tudo reais. E por último, o estágio de empresas maduras, que é acima de 50 milhões, que é aonde está a maior parte do capital investido, do estudo. Então, de novo, o 1 bi, que é o volume da carteira, ele está concentrado, na maior parte, nesses negócios, chamadas empresas maduras que receberam tickets acima de 50 milhões. De novo, reforça a ideia da história da Premier League. Só peixe grande, bons negócios, se fôssemos na linguagem de futebol, aqueles jogadores já em destaque, já tem um certo renome, promessas já mais, né, claras, é essa turma que está recebendo esses investimentos. Vou mandar se fuder simplesmente, se parar de ser.
Um outro ponto interessante é o tal do retorno esperado do investimento. Lembra que no investimento de impacto, basicamente se espera impacto positivo com retorno financeiro. Quando se olha no retorno financeiro, geralmente se olha ou abaixo do mercado, ou na média, ou acima do mercado, geralmente, né? Depende do perfil do investidor. E aqui, a maior parte, que mostra o estudo, espera um retorno financeiro acima do mercado, ou, adorei o eufemismo que o estudo adota, que eles chamam, não chamam mais de acima da média do mercado. Antes era aparecer esse termo, agora aparece como os investidores buscam retornos de mercado ajustados ao risco. Beleza, faz sentido na ótica do investidor, lembrando, essa é a lente do estudo. O último comentário aqui para fechar é sobre o papel das fundações, né? As fundações têm um gráfico que compara elas Brasil e exterior. Quando a gente olha no exterior, elas são muito mais ativas nessa agenda como investidoras de impacto no exterior do que aqui no Brasil. E obviamente isso é muito fácil de explicar, porque no exterior a grande maioria dessas fundações operam com fundos patrimoniais, ou seja, ela tem uma grana aplicada, investida, e o rendimento dessa grana é que gera o recurso para os projetos, para a equipe das fundações. Só que essa grana fica aplicada, e ao invés de você aplicar num investimento mais tradicional, lá fora eles já alocam esse capital em carteiras de impacto. Então, aqui no Brasil, por que é tão baixo ainda o número no estudo? Porque aqui a maior parte das fundações ainda não tem os seus fundos patrimoniais. A regulação disso é recente e ainda é uma caminhada que está se avançando, mas ainda estamos longe de estar no mesmo patamar. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem, além dessa questão dos fundos patrimoniais, a questão dos. Ainda há limites burocráticos legais para institutos e fundações operarem como investidores de impacto, obtendo retorno financeiro sobre esses investimentos. Tem uma novela por trás aí, é um capítulo à parte aqui de um podcast, mas só para dizer que ainda tem espaço para crescer. Aqui, gente, só para fechar, não estou dizendo que, não estou me referindo àquele recurso filantrópico que fundações e institutos têm colocado para apoiar o setor, para fomentar o ecossistema. Não é essa grana que eu estou falando. Estou falando do bolso de investimento com expectativa de retorno financeiro. Então é isso, eu procurei trazer aqui uma pincelada rápida sobre o estudo. Recomendo que façam a leitura, que destrincham o documento, porque tem muita coisa interessante ali. Procurei trazer alguns aspectos mais gerais aqui para facilitar e estimular a galera que ainda não acessou, que o faça. Tá aí na descrição. E é isso, gente. Se cuidem, valeu e até a próxima. Fecha-te, Sésamo.